Olá, amigos da Aliança Espírita de Inhumas. Este vídeo faz parte do material em que nós vamos publicar sobre os 163 anos de O Livro dos Espíritos. Então, nessa data, 163 anos atrás, o codificador Allan Kardec publicava O Livro dos Espíritos, a obra que iniciaria para nós o Espiritismo. Como diz os Espíritos, iniciaria-se então uma nova era para a humanidade. Então, hoje, nós falaremos um pouco sobre o contexto histórico da codificação. Como estava a sociedade, a política, as ciências, a filosofia e as artes à época da codificação espírita. Em outros vídeos, outros companheiros trarão aspectos, por exemplo, aspectos espirituais, falarão um pouco mais sobre a edição do Livro dos Espíritos e também dos auxiliares de Kardec. Então, que todos nós possamos aproveitar esse material para refletirmos sobre a grandeza da bondade de Deus, providenciando para nós toda essa riqueza que é a doutrina espírita. Então, para que nós possamos começar, nós vamos trazer algumas reflexões e a gente pede que vocês acompanhem conosco. Então, nós temos algumas figuras aí importantes para nós, né, no advento do Espiritismo, na continuação do Consolador Prometido. Nós falaremos, as citações doutrinárias que nós traremos neste momento, se referem a essas duas obras, que nós recomendamos fortemente que todos nós possamos ler, refletir, porque trazem informações preciosas para nós sobre o contexto doutrinário, sobre o contexto histórico, religioso, social, político desta época da humanidade. E aí, inicialmente, nós vamos refletir do porquê. Por que a codificação se procedeu na França? Quais eram os elementos importantes que estavam alojados naquela nacionalidade, naquele país, que propiciaram a florescência do Espiritismo? Nós precisamos nos lembrar que a época da codificação, toda a Europa, mas maiormente a França, respirava novos ares, né? Oriundos aí do renascentismo e depois do iluminismo, que foram movimentos aí sociais, políticos, artísticos, filosóficos, científicos, né? De afastamento do rigorosismo religioso para que a razão pudesse florescer. Então, nós vamos ver neste período um forte pensamento racionalista, né? O fortalecimento da ideia da ciência, da capacidade, da possibilidade de se afastar do dogmatismo religioso puro e simples e adotar um pensamento mais humanista, mais racionalista, mais, do ponto de vista científico, empírico, palpável, comprovável, né? E irmão Áureo, lá na obra Universo e Vida, vai falar para nós de uma característica muito especial do povo francês, que a esta época reencarnaram na França os atenienses de outrora. Então, aquele povo de Atena, né, lá na Grécia, profundamente vinculado às artes, à cultura, às ciências, estavam reencarnados nesta região da Europa, né? Ou seja, era um compromisso coletivo do povo francês de iluminar o pensamento de toda aquela região, né? Nós vamos lembrar também que havia pouco tempo que havia acontecido a Revolução Francesa, né? Então, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade pululavam pelo pensamento de toda a gente, né? Então, Allan Kardec reencarna logo no início do século XIX, né? Muitos dos seus auxiliares. Então, todo esse pensamento racionalista, todo esse pensamento libertário, do campo, principalmente do campo político, né? Tudo isso acontecia e
os historiadores falam para nós que o centro do mundo, a essa época, era Paris. Né? Todas as definições, as correntes de pensamento, elas pululavam principalmente no seio do povo francês. Né? Então, nós vamos retornar um pouquinho aqui para que a gente possa... Então, gente, esse ambiente, né, do favorecimento das ideias racionais, do favorecimento das ciências, das artes, né, de uma política mais aberta, mais libertária, tudo isso fazia parte, então, da programação espiritual para que o povo tivesse condições de absorver os conhecimentos que chegariam através do Espiritismo. Porque o Espiritismo, como está posto lá no próprio Livro dos Espíritos, é uma trindade. É religião, mas também é filosofia e também é ciência. Então, a doutrina espírita, inclusive, como Allan Kardec coloca, a doutrina espírita ela anda lado a lado com a ciência. E que se em algum momento a doutrina espírita se afastar da ciência, ela estará fadada a perecer sob o dogmatismo religioso que dificultou a trajetória de muitas religiões, né? Então, Allan Kardec, muito esclarecido, né, sabia que a doutrina espírita ela deveria andar ao lado da ciência. E interessante, gente, que quanto mais nós estudamos a doutrina espírita e quanto mais nós percebemos os avanços da ciência, mais nós percebemos que elas andam juntas. E que em nenhum momento a doutrina espírita nega ou contradiz o que a ciência coloca. Pode ser que, às vezes, o conhecimento espírita ele esteja um pouco além do que a ciência já é capaz de comprovar. Mas nós vamos percebendo, passo a passo, que a ciência humana ela vai caminhando muitas vezes até a passos largos para identificar as verdades do espírito, né? Então, para que nós possamos continuar aqui, né? Nós vamos retornar aqui aos nossos slides. E aí, olha o contexto pós-Revolução Francesa. Olha o que aqui Emmanuel nos diz lá no livro A Caminho da Luz. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos, que estava falando dos países da Europa, né? Mormente na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas, além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês. Vários princípios liberais de revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades da sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. Então, nós temos aí todo esse cenário. E é interessante nós observarmos que esse sentimento de liberdade e de abandonar realmente o absolutismo, tanto do ponto de vista do governo quanto do ponto de vista da religiosidade, vai trazer aí para muitas nações o movimento de libertação. A gente vai ver aí, principalmente na América Latina, né, muitos países aí se tornando independentes das suas metrópoles, né? Então, para que nós possamos continuar aí, nós vamos observar aqui uma parte muito interessante, gente, que é a missão de Napoleão Bonaparte. Depois, quem quiser, pesquise lá no livro Cartas e Crônicas de Irmão X, Psicografia de Chico Xavier, em que ele narra o encontro em espírito de Napoleão e Allan Kardec, do compromisso que, infelizmente, esse espírito não pôde honrar com o codificador,
facilitando, a tarefa dele era facilitar, do ponto de vista social e político, a tarefa do codificador, né? Mas, por conta aí das dificuldades do mundo, do orgulho, do egoísmo, esse espírito não pôde, de certa forma, concluir o seu compromisso. Mas a tarefa dele era essa. É um texto belíssimo, gente, muito bonito. Como todos os textos escritos por Irmão X, vale a pena pesquisar lá no livro Cartas e Crônicas. E aí, a gente vai, né, perceber que existia todo um movimento para que realmente a vinda do codificador fosse facilitada, né? A vinda do Espiritismo, a vinda do Consolador fosse facilitada. Olha lá o que o irmão Áureo fala lá no livro Universo e Vida. Os cultores da história humana não escondem a sua admiração e a sua perplexidade em face da surpreendente aceleração do progresso mundial. A partir do século XVII, em todos os campos da inteligência. Na ciência, na filosofia, nas artes e nas técnicas. Todos os departamentos do saber e do trabalho humanos se iluminam e se engrandecem. É que havia soado no infinito a grande hora em que os céus se abririam, para que descesse à terra o sublime Paracleto, o Espírito da verdade, o Consolador que Jesus prometera à humanidade e que a ela viria, para com ela ficar por todo sempre. Do velho e glorioso Egito, da Índia venerável, da China ancestral, da Grécia antiga e sábia, da Roma, da culta Roma imperial, acorrem em massa os espíritos mais generosos e mais lúcidos para, sob a égide do Cristo, inaugurarem no mundo uma nova era de verdade e de luz. Com a permissão divina do Eterno Pai, o coração amoroso de Jesus iria dar aos homens a terceira revelação. O Espiritismo iria ser codificado. Então, nós vamos ver, eu coloquei só alguns aqui, né? Mas para que nós possamos perceber a quantidade de espíritos que reencarnaram com compromissos graves no campo da ciência, das artes, da filosofia, né? Nós vamos ver aí figuras como Dalton, como Charles Darwin, como Beethoven, né? No campo das artes, e tantos outros, né? Vinculados aí a todas essas áreas, para que fizesse realmente florescer o pensamento humano. Para ter condições de bem receber e entender a excelsa mensagem, a humanidade precisava libertar-se de velhos dogmas, emancipar o pensamento, conquistar novos estágios de conhecimento científico, desenvolver melhores possibilidades de comunicação e difusão cultural. Por isso, o governo espiritual do planeta convocou a benemérita cooperação de cientistas e filósofos, navegadores e estadistas, técnicos, artistas e pensadores. Então, quem quiser aí pesquisar, depois coloca nos comentários aí quais foram as figuras que vocês identificaram aí desse slide, ok? Vai ficar aí para todo mundo poder observar. E aí, gente, para a gente caminhar aí para o nosso encerramento, né, nesses momentos em que nós estamos vivendo aí de extrema dificuldade, nós precisamos guardar o espírito da fé e da certeza de que nada acontece sem a permissão e a condução divina, né? Olha o que Emmanuel coloca para nós lá no livro A Caminho da Luz. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. E o espiritismo terá retirado de seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-se no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda. E no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade, de redenção. Então, meus amigos, nós caminhamos aí para o nosso encerramento, recordando então a figura querida do codificador. Allan Kardec, onde estiveres,
Receba dos nossos corações o peito de gratidão eterna ao esforço disciplinado e missionário de sempre. Glória a Deus nas alturas. Então, meus amigos, nós precisamos desenvolver no nosso coração então, o sentimento de gratidão pelo esforço amoroso de Allan Kardec, pelo esforço amoroso de Jesus em nos trazer a doutrina espírita. Nós temos muito que agradecer e comemorar. E a nossa melhor forma de comemorar é divulgando o Espiritismo, é levando o Consolador a todos os corações que pudermos encontrar pelo caminho. Que Deus seja louvado. Até uma próxima oportunidade.